Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? É o professor Legene, vocês me conhecem, canal da Geopolítica. Eu não poderia deixar de fazer uma análise do resultado das eleições da República Islâmica do Irã. Já tinha feito essa semana intitulado Eleições que Mexem com a Geopolítica Mundial. Reino Unido, Irã, França amanhã. França, qualquer que seja o resultado, mexerá com a geopolítica, pode ganhar a esquerda, pode ganhar os fascistas. E o Irã, eu disse que qualquer que fosse o resultado, não altera os rumos da Revolução Iraniana. No entanto, quem me acompanha a semana inteira nas minhas análises foi testemunha da minha preocupação sobre a alta possibilidade do segundo colocado, que era o candidato preferencial do establishment, né? Ele era o candidato mais, digamos assim, governista. A possibilidade alta dele não vencer a eleição, né? E o que acabou acontecendo. Eu vou explicar isso em detalhes e vou analisar os desdobramentos, as consequências, e vou responder a pergunta que é o título deste programa: o que muda com a eleição de Massoud Pezeshkian? Bem, antes eu vou fazer um histórico, não muito longo, para não tomar um tempo grande, mas o Irã fez uma revolução de caráter insurrecional em um primeiro momento, fevereiro de 79. Eu apoiei, eu era um jovem estudante, montamos um comitê de apoio. A esquerda iraniana, comunistas, socialistas, foi uma frente muito ampla, uma revolução de caráter anti-imperialista muito claro, tinha um viés até socialista, né? Não havia um caráter claramente islâmico, né? Mas, evidentemente, logo as forças muçulmanas, né, o clérigo mostrou-se hegemônico no processo. As forças mais progressistas, de esquerda, revolucionárias, elas foram ficando mais em posições mais secundárias, né? O primeiro presidente, né, Abdul Hassan Bani Sadr, né, que era bem mais progressista, ficou pouco tempo na presidência, né? Bem, então, eu já entrei aqui, esqueci de agradecer aí os canais parceiros, agradecer o apoio. Ao final, eu agradeço aí os membros, as doações, as contribuições, superchats, né? Vocês sabem o que fazer sempre, curtir, compartilhar, não é? Bem, mas eu não quero entrar nesses detalhes. A verdade é que houve naquele ano uma constituinte que definiu, por vontade da maioria esmagadora, que o Irã seria uma república islâmica. Nós temos que respeitar as decisões, não entrar no mérito, isso cabe a uma decisão soberana de um povo. 10 anos depois, quando Khomeini morreu, em 89, eles fizeram uma nova Constituição.
reafirmar o caráter islâmico da revolução, do país, é uma teocracia, construir o seu modelo de democracia islâmica, criaram as suas instituições democráticas dentro das suas normas religiosas, né? Tiveram, nesses 45 anos, 14 eleições presidenciais, elegeram 8 presidentes. Esta eleição agora é uma eleição complementar, porque o oitavo morreu num acidente trágico e com ele morreu o jovem ministro das Relações Exteriores. O presidente Ebrahim Raisi seria provavelmente o sucessor do líder espiritual, o Ali Khamenei, Ayatollah, que já está com 85 anos. Ele que também já foi um presidente, foi o terceiro, né? Eles tiveram o Bani Sadr, o primeiro presidente, o Ali Rajai, o segundo, o Khamenei, o terceiro, o Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, o quarto, o Mohammad Khatami, o quinto, Mahmoud Ahmadinejad, o sexto, Hassan Rouhani, o sétimo, e o Ebrahim Raisi, o oitavo. Conheci todos, não pessoalmente, mas por acompanhar as suas presidências. E agora foi feita a 14ª eleição para eleger o 9º presidente do período revolucionário nestes 45 anos do que o Ocidente chama de ditadura islâmica, né? Mas que ditadura boa é essa que elege presidente a cada 4 anos, né? A Venezuela também é uma ditadura sanguinária, né? 25 anos de ditadura chavista, eles fizeram 27 eleições, né? É uma ditadura sanguinária, né? Bem, esta eleição teve uma particularidade, foi uma eleição complementar. Eu ainda não tenho claro se o mandato será de 4 anos integrais ou se ele será para complementar, não é? Porque o Raisi foi eleito em 21, então o mandato dele vai até 25, não é? Então é isso que eu não tenho isso muito claro. Independente disso, 37 pré-candidatos haviam se apresentado. Aí tem que passar por um crivo de uma comissão que no Brasil é equivalente ao poder do Tribunal Superior Eleitoral. Lá é uma comissão dentro de um órgão chamado Conselho de Guardiões. Guardiões do quê? Guardiões da Revolução, né? É um órgão que existe dentro da estrutura de poder daquele país, funciona, é democrático, tem os seus mecanismos de eleição, regido pela legislação, e que, para você ter aprovado a sua candidatura, tem que seguir normas e regras, que é igualzinho no Brasil, né? Você tem que apresentar tais e tais e tais documentos. No Brasil, por exemplo, você tem que apresentar atestado de antecedentes criminais. Você não pode estar condenado para ser candidato, não é? Você sabe disso, né? Bem, dos 37 candidatos, apenas 6 foram habilitados. Na véspera das eleições, que foi o primeiro turno, dia foi 28 de junho,
Espera aí. 28 de junho? Então, na quarta-feira, dia 24, 2 retiraram. Ficaram 4 candidatos. O que acabou ficando em quarto lugar mostrou-se muito fraco, teve 200 mil votos. Não é? Poderia ter retirado, mas manteve. Os 3 que ficaram, dos 3 que ficaram, 2 deles, isso eu passei a semana falando, não sei se muita gente percebeu isso, dos 3 que ficaram, 2 eram do mesmo campo político. Em outras eleições, um deles retirava. Na semana que antecedeu, dizia-se isso no mundo político iraniano. E eu me relaciono com vários companheiros de lá e da comunidade aqui. Não, o que tiver melhor, não é? O que tiver em segundo nas pesquisas, retira. Isso foi assim nas eleições anteriores. Portanto, na quarta-feira, 2 retiraram, mas foi mantido o quarto. Este quarto não era um forte candidato. Então, dos 3 para valer, 2 eram considerados conservadores e um era considerado reformista. A imprensa iraniana todinha trata como reformista aquelas pessoas que defendem uma certa abertura e diálogo com o Ocidente. Essas pessoas não defendem mudanças nos valores, dos princípios revolucionários. Eles não são loucos para fazer isso. Mas é uma heresia você pensar em dialogar com o imperialismo. Não é? Isso não é uma heresia. E os conservadores, alguns dizem linha dura, esse termo também é usado, conservador, linha dura. Na verdade, eles consideram linha dura conservadora, na verdade, é uma certa esquerda. Então, reformista pode ser considerado mais à direita e conservador mais à esquerda. Não é essa a linguagem que nós entendemos. Se bem que reformista no Brasil é mais liberal, assim, né? Bom, eu também sou a favor de reformas, dependendo do tipo de reforma. João Goulart era um reformista, reformas de base, mas eram reformas muito avançadas, né, para a época. De qualquer maneira, existem muitos partidos no Irã, mas a divisão que nós conhecemos no Brasil, partidária, não é a mesma que nós conhecemos no Irã. Tanto que toda a imprensa iraniana não faz este corte partidário, faz o corte por reformistas e conservadores. E nós temos que interpretar dessa maneira. Você pode até usar o termo esquerda ou progressistas, ou anti-imperialista e conservadores, né? E aí, no caso, mais à direita. Bem, portanto, na reta final, na quinta-feira, dia
27 era o último dia. Guaraci está. Eu acho que a Guaraci tem razão, ela captou uma certa. Eu vou explicar a minha. Aí não é bem uma tristeza, né? Mas apesar de todas as instituições do Irã estarem parabenizando a vitória, venceu, não foi o candidato do establishment, né? Já vou explicar. No dia 27, um dos dois conservadores deveria ter retirado. Quem? O que estava em segundo nas pesquisas. Quem era? Era o Mohammad Khalibaf, que é o presidente do parlamento iraniano, que saiu na frente nas pesquisas, mas ele não era o candidato preferencial do líder espiritual, que é o Ali Khamenei. Mas o Ali não fez campanha, ele nem pode fazer, né? Ele é discreto nisso. O outro candidato, que era o candidato do líder, era o Said Jalili, que foi o negociador do acordo nuclear com os Estados Unidos e com a ONU de 2015, que acabou ficando em segundo lugar, com 9 milhões e meio de votos, contra 10 milhões e meio do Pezeshkian, que saiu em primeiro lugar no segundo turno. E o Khalibaf, que estava em primeiro nas pesquisas, definhou, acabou ficando com 3 milhões e meio de votos. Mas por quê? Aí houve o grande erro. Na quinta-feira, dia 27, ao invés de ele homologar a sua retirada da candidatura, meu nome não vai aparecer na cédula, ele não fez isso, apenas soltou uma nota, um documento, dizendo que ele estava apoiando o Said Jalili. Bom, isso milhões não ficaram sabendo dessa decisão dele. Por isso, claro, ele ficou 6 milhões de votos menos do que o segundo colocado. Portanto, se ele retirasse, né, eu não teria a menor dúvida, o Jalili iria para o segundo turno em primeiro lugar. Bom, professor, não foi em primeiro, mas ele apoiando o Jalili no segundo turno, descarregando o voto no Jalili, o Jalili ganharia no segundo. Não é verdade isso. Nem sempre quem vai em segundo vira. Por quê? Não é automático a transferência. E eu passei ponderando a semana inteira, eu dizia que os inimigos do Irã, muitos inimigos, claro, estão fora do Irã. Fora do Irã, o que mais tem é inimigo do Irã. Mas tem inimigos do Irã dentro do Irã. Né? Atentados que matam milhares de iranianos são feitos por iranianos. Lembra, dia 3 de janeiro, agora de 2024? Aquela romaria perante o túmulo do saudoso general Qassem Soleimani. 4 anos da sua morte, estavam lembrando a sua memória. Um caminhão-bomba explodiu, matou 1.000 pessoas. Quem é que fez
a preparação, colocou a bomba, dirigiu o caminhão, estacionou. Quem é que fez tudo isso? Gente que entrou de fora e vão embora, saiu. Não, já é iraniano que fez isso. Estão presos. Então, a minha preocupação era que o Pezeshkian simbolizasse aquele candidato, olha, eu não gosto desse cara, mas eu vou com esse para barrar esse Jalili, que é o candidato do sistema. Né? Eu vou com ele. Né? Para criar uma dificuldade política. Bem, está aí o resultado. 16 milhões a 13. 3 milhões de diferença. Dr. Massoud Pezeshkian é o novo presidente eleito da República Islâmica do Irã. Ele é médico cirurgião cardíaco, foi ministro da Saúde 2001 a 2005, doutor em medicina, aí não é doutor porque é doutor mesmo, de doutorado, professor de medicina, era o único candidato reformista dos 6, todos os outros eram conservadores. E dos 8 presidentes, só um morreu, porque morreu num acidente, todos os outros são vivos. Né? Então, dos 7 presidentes, ex-presidentes vivos, ele tinha apoio dos únicos 2 que são reformistas vivos, que é o Mohammad Khatami, né, e o Hassan Rouhani. Apoio aberto e ostensivo. Então, 2 únicos ex-presidentes reformistas jogaram tudo na eleição do Pezeshkian. Bom, primeiro que isso mostra uma democracia verdadeira e não uma ditadura como o Ocidente diz que é, ou seja, existem regras democráticas e quem venceu leva e não venceu o candidato, digamos, preferencial. Eu hoje dormi pouco, normalmente eu não durmo muito, mas hoje levantei 3h30 e naveguei várias vezes aí o Spam TV, anota aí. Então, vários despachos aí o tempo todo, uma cobertura muito boa, muito equilibrada. É um portal em espanhol, tem o Press TV em inglês, também visito o tempo todo. E a cobertura é equilibrada, a estrutura governamental saudando a eleição dele. A saudação mais importante e mais esperada é a do líder espiritual. O Ali Khamenei saudou, desejou grande sucesso, né, para a sua governança, esperando que ele consiga implantar. A Clarice fazendo uma pergunta importante, eu esqueci de dizer. 60 milhões com direito a voto, compareceram 30 milhões. O voto não é obrigatório. 50% de voto. Relativamente baixo. Mas tudo que é de 50 para cima é considerado normal. O ideal é acima de 60, para quando o voto não é obrigatório. Mas abaixo de 50 é que é considerado baixo comparecimento. Mas como é uma eleição desvinculada do parlamento, normalmente ela é mais baixa mesmo, né? Tá bom?
O Vinícius faz uma pergunta aqui que não tem dúvida que Tabriz passa a ser, não é, mais uma maior influência, né? Bom, então o primeiro que saudou foi o líder. O segundo que saudou foi o major-general Hossein Salami. Quem é esse cara? Esse cara é do IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Corpo de Guarda Revolucionária Islâmica. É uma força paralela ao exército, comandada pelo líder. O líder comanda o exército e comanda essa força. Só que essa força é uma força internacional, é o braço revolucionário internacional. São os jihadistas que vão lutar contra o imperialismo aonde for preciso, né? Mas lutam dentro também do Irã, né? Então o major disse que está pronto a colaborar com o novo presidente, né? Então, eu acho interessante uma declaração dessa, né? Bom, o que ficou em terceiro lugar, o Calibaf, que é presidente do parlamento, é unicameral, é o Arthur Lira de lá, né? Ninguém chega à presidência do parlamento sem apoio do líder, né? Disse que o parlamento está pronto a colaborar com o novo presidente. E, por fim, o Said Jalili, o derrotado, segundo lugar, 13 milhões de votos, parabenizou e disse que está totalmente à disposição. Não sei exatamente o dia da posse, mas não é tão rápido como foi a do Reino Unido, né? Do Reino Unido, o Sunak já não aguentava mais, desmoralizado com a derrota, ele renunciou ontem. Para renunciar, tem que ter autorização do rei. E como não pode ficar vago o país, o rei autorizou a renúncia e já nomeou, né, o Keir Starmer ontem mesmo. Então o cara foi eleito na quinta e tomou posse ontem, né? Mas esse aqui não vai, a posse eu acho que não é assim tão meteórica, né? Mas ele anunciou o primeiro-ministro dele já, que é o Zarif, já foi ministro das Relações Exteriores, é um grande cara, um grande nome. E ele não é reformista, é um bom sinal. Eu gosto, acompanho o trabalho dele há muito tempo, então acho que é o primeiro sinal que ele manda, assim, para, olha, eu sou reformista, mas pero no mútuo, né? Então está aqui o meu ministro das Relações Exteriores, Mohamed Zarif, é um quadro muito preparado, volta a ser ministro das Relações Exteriores, né? Bem, meus amigos, eu desejo ao novo presidente do Irã uma boa gestão, as forças políticas vivas daquele país, espero que somem com ele no sentido de dar-lhe todo o apoio, respaldo. As pressões internacionais são insuportáveis, mas o povo do Irã tem resistido. Ele disse durante a campanha e nas entrevistas que, posterior à sua eleição, anunciada ontem, né? Ontem à noite saiu o resultado, né? Eles adiaram 5 horas o resultado, né? Então, como lá é 5 horas mais tarde, então a urna fechou às 18, que é 13 horas daqui, né? Então, como adiou 5 horas, foi até 23 de lá, mas 18 horas daqui. Então, 18 horas daqui começou a apuração. Então, quando foi 23 daqui, já tinha o resultado, né? Que era madrugada de sábado lá. Então, ele já deu várias entrevistas e já anunciou o Zarif. E
Eu não estou pessimista, apenas acho... Oh, amor, obrigado. Apenas acho que o outro candidato estava mais ajustado muito mal comparado, seria assim, um primeiro turno no Brasil, vários candidatos. Lula, Ciro Gomes, Simone Tebet, não é? Aí nem Lula nem Ciro vão para o segundo turno, vai a Simone para o segundo turno, né? Aí o que nós vamos fazer? Todo mundo vai na Simone, né? Então, e a Simone diz que não vai mudar nada, nós vamos manter aquele programa revolucionário, etc, etc, né? Não, Sil, não tem a menor possibilidade de sair do BRICS, não vai acontecer. Não se preocupe com isso, não. Falei hoje com um clérigo de alto nível lá, não vai acontecer, não vai mudar nada no Irã. O problema é uma abertura para um diálogo com os Estados Unidos, né? Com Israel nem pensar, não tem essa possibilidade, né? Então, não tem a possibilidade da morte encomendada, isso aí já está descartado, já foi investigado isso, não existe. Tá bom? Se o Irã aceita brasileiro, claro, tem muitos convênios com o Brasil. Eu espero que o Brasil se abra mais para o Irã, viu? Então, eu desejo aí muito sucesso, mas não, como disse aí uma amiga aí, que o professor está um pouco triste. É claro, né, que eu torci para o Jalili, né? Então, vamos acompanhando. Amanhã, eleição na França. Vamos torcer para a nova Frente Popular. Lá por 9 da noite, eu vou fazer no DCM uma participação e vou fazer uma live no meu canal também. Vocês aguardem. E segunda-feira, 10h30, na TVT, e todos os dias de manhã, às 10h30, eu faço... A semana vai ser comentários sobre eleições na França e os seus desdobramentos, tá bom? Agradeço aí por tudo. Amanhã à noite, aula de teologia. O canal nosso é um canal eclético. Quinta-feira, aula de literatura e aos domingos, para relaxar, aula de teologia. Vamos começar a 7ª religião. Amanhã começamos Mélenchon. Não só Mélenchon, né? São 4 partidos de esquerda. Vamos pegar segundo lugar. Vamos fazer, acho que 190, 200 deputados. A direita vai ganhar 230, 240. Mas vamos compor com o Macron, que vai fazer uns 120. Vamos governar a França. O primeiro-ministro vai ser desse campo da Frente Popular. Amanhã à noite a gente fala. Beijo, pessoal. Obrigado por tudo. Tchau. Bom final de semana.